Bom dia, eu sou Márcia Andrade, membro da Shalom, e hoje eu aceitei esse convite para ministrar essa aula sobre autocontrole. Isso mesmo, o assunto de hoje é autocontrole acima das expectativas. E a nossa aula de hoje, ela é muito prática, é muito focada em situações do cotidiano, de qualquer pessoa. Eu espero que todos estejam bem, porque esse assunto ele vai nos fazer refletir bastante, eu acredito. E eu quero iniciar essa aula fazendo uma oração. Oremos. Senhor Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus, entregamos esse momento nas Tuas mãos. Entregamos essa aula, entrego a minha vida. E peço ao Senhor que abençoe as minhas palavras, que me dê direção e que também abençoe a cada um daqueles que estão participando, que assistirão e que o Teu nome seja glorificado através desta mensagem para a honra e glória do Teu nome. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Bom, a aula de hoje, ela tem como texto de referência o livro de Mateus. Mateus 5, do 21 ao 26. A versão que eu estou utilizando é a NTLH. E eu vou ler para que a gente inicie a nossa aula de hoje. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não mate. Quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota, estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem uma queixa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e volte, vá logo fazer as pazes com o teu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, entre em acordo com essa pessoa enquanto ainda é tempo, antes de chegarem lá. Porque depois de chegarem ao tribunal, você será entregue ao juiz. O juiz o entregará ao carcereiro e você será jogado na cadeia. Eu afirmo a você que isto é verdade. Você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. Neste texto, inspirado no sexto mandamento, Jesus nos orienta a pensar fora da caixa. Jesus nos orienta a compreender além do literal. Veja, naquele momento, todo o povo compreendia o não matarás como literal. Não ver o sangue humano derramado era isso. Não matar de fato a carne fisicamente. Mas Jesus vem e diz, olha, aquele que se irar contra o seu irmão, aquele que xingar o seu irmão, aquele que chamar o seu irmão de idiota, ele também será julgado. Ou seja, tem situações que nos matam no nosso emocional, tem situações que nos matam no nosso modo espiritual. Afastamos, às vezes, pessoas por tocar neste lado humano da pessoa. Então, Jesus ele vem e nos orienta que não é apenas a morte física que ele observa. Ele observa também a morte espiritual. As pessoas são totalmente complexas e elas precisam viver em comunhão. Elas precisam ser igreja, elas precisam ser povo, elas precisam ser um coletivo.
E para isso é necessário que haja tolerância, é necessário que haja uma boa convivência. E Jesus nos orienta dentro deste aspecto. Nesta primeira parte, eu quero me ater, eu quero focar neste aspecto. Autocontrole sobre as emoções, autocontrole sobre aquilo que faço, sobre aquilo que sinto, sobre aquilo que eu transmito. E a minha ilustração vem de uma palavra que é usada para falar sobre raiva. Tem uma palavra que a gente usa que é a ira. A ira, desde os gregos antigos, ela tem um sentido. Eu me recordo de uma fala que é atribuída a um pensador chamado Aristóteles, que ele diz que se irar é muito fácil, mas se irar na medida certa, com a pessoa certa, na hora certa, na intensidade certa, é algo muito difícil. E a ira, ela também é chamada de cólera pelo dicionário. Mas é interessante nós pensarmos que tudo isso está envolvido na ofensa para com o outro. Vamos analisar esse aspecto do sinônimo chamado cólera. Cólera é um ímpeto de raiva, é um ímpeto muito intenso. E eu, na minha pesquisa, verifiquei uma doença de característica infecto-contagiosa descoberta por um alemão no final do século XIX, chamado Robert Koch, considerado o pai da microbiologia. Ele descobriu uma doença que ele deu o nome de cólera em virtude da virulência dessa doença, em virtude da força agressiva que ela promovia quando adentrava no corpo do ser humano, né? Lesando ali toda a parte de intestino e causando muitos males. Uma doença que existe há milhares de anos, só descoberta neste momento da história. E eu fiquei surpresa, falei, puxa vida, por que colocar o nome de uma doença de cólera? E aí, quando eu fiz essa conexão, eu pensei, nossa, a violência, ela nasce realmente de pequenas ações, né? De pequenas interações. Nós vivemos num momento onde muitas raízes de amargura, como diz a palavra de Deus, muitas raízes de amargura, elas são colocadas, elas são até semeadas no cotidiano das pessoas. Não precisa ir muito longe. Nós vemos notícias cotidianas, neste momento de pandemia, o aumento da violência. O aumento da violência contra a criança, contra a mulher, contra adolescentes. O aumento da discórdia, dos desentendimentos. Eu li recentemente sobre o volume de divórcios e brigas entre casais. Indo para um outro extremo, nós temos este movimento muito forte e necessário. Diante de um ato cruel e violento de perda de autocontrole daquele guarda norte-americano que asfixiou aquele homem na presença de uma câmera, que se tornou uma notícia mundial. Quantas cenas nós vemos nessas notícias que demonstram a falta de autocontrole? Como essa palavra de Deus, como essa fala de Jesus é viva nos nossos dias. Como existe a necessidade de um autocontrole acima das expectativas. E nós, que conhecemos a Jesus, que somos a igreja, precisamos dar testemunho. Precisamos nos apropriar dessa fala de Jesus e viver isso na nossa vida. Diante disso, eu gostaria de conversar um pouquinho sobre a questão de que nós precisamos compreender a diferença entre culpa e responsabilidade. Vou citar uma situação cotidiana, né? Um desentendimento com o meu esposo.
desentendimento qualquer por uma situação da casa, uma parte organizacional, enfim. E ali naquela situação, eu me vejo culpada daquela cena. Se eu me vejo culpada, eu logo penso, puxa, estou sentindo culpa. Nossa, mas eu estou sentindo essa culpa pela atitude que ele tomou com relação a mim. Se ele não tivesse dito isso, eu não teria dito aquilo e a briga não teria acontecido. Isso é o que a culpa faz. A culpa, ela sempre se evidencia na figura do culpado. Eu atribuo ao outro a culpa, ou eu divido com o outro a culpa, sem buscar a origem daquela situação. Minimiza-se perante a culpa. Vitimiza-se perante a culpa. Já perante a responsabilidade, a situação muda. Quando eu me sinto responsável por um desentendimento, eu volto, eu penso e digo, puxa, eu sou responsável por essa discussão que houve também. E aí eu vou serenar, eu vou me organizar, eu vou orar a Deus, eu vou pedir que o Senhor me ajude, eu vou pedir o autocontrole, para que eu consiga direcionar o meu diálogo, entendendo que eu tenho responsabilidade nos relacionamentos, assim como o outro também tem. Mas no outro eu não posso interferir. Eu não posso alterar o entendimento do outro. Eu posso alterar apenas o meu entendimento. E quando eu altero este meu entendimento, eu me conserto diante disso. Aquela visão de culpa fica de lado e eu me sinto responsável por aquela interação. E aí a busca desse fruto do Espírito Santo, que é o autocontrole, ela se torna uma constante. Um outro aspecto que é muito interessante de conversarmos é o acolhimento das nossas emoções. Nós precisamos compreender, quando Jesus traz esta fala, ele quis dizer para o povo o seguinte, olha, se você pratica qualquer tipo de violência contra o seu irmão, você já pecou. Não é necessário que o sangue seja derramado. Parece que a gente espera uma situação muito grave para dizer, puxa, pequei. Mas a gente peca todos os dias. A gente peca quando a gente até imagina que não pecou. Precisamos nos dar conta disso para poder ter consciência de que existe em nós, dado por Deus, a condição de sentir raiva, a condição de sentir medo, a condição de sentir alegria, a condição de sentir tantas outras coisas. E que todos esses sentimentos fazem parte do ser humano na sua totalidade. Não dá para ignorar. Lutero, num determinado momento, fala sobre a ira santa. E ele faz essa analogia daquela ira que é contra o pecado, não é contra o pecador. Ele diz, neste texto, que em alguns momentos, tomado de raiva, nós podemos nos irar, mas que a nossa ira não veja o amanhecer do outro dia. Né? A Bíblia diz que não se ponha o sol sobre a nossa ira, que tenhamos o autocontrole sobre ela. O que seria essa ira santa, citada por Lutero? É uma ira que leva em conta a compaixão, leva em conta a condição e o entendimento do outro naquela cena, que leva em conta a busca do autocontrole. Lutero não está falando daquela ira arrogante, orgulhosa, que tem por prazer o menosprezo ou o se sentir superior a alguém ou a algo. E isso é algo que nós precisamos tomar uma direção. Existe um desenho animado da Pixar chamado Divertidamente. Se você não assistiu, te convido a assistir. Existe ali, pelo
diretor, uma criatividade muito grande em organizar os sentimentos de maneira tal que eles tenham uma espécie de controle. É uma ilustração apenas, mas nos faz compreender e nos faz acolher em nós esta necessidade de compreensão das emoções como um caminho. Um caminho humano, sim, um caminho do Senhor. Porque somos humanos, mas servimos a um Deus que conhece as nossas limitações. Servimos a um Deus que nos encoraja, nos fortalece e nos dá condição de sermos seres humanos melhores, no sentido de estarmos debaixo da graça, no sentido de nos reconhecermos que erramos, mas que precisamos nos reconciliar. Neste contexto, eu quero trabalhar com vocês também um aspecto que é a diferença entre o tribunal humano e o tribunal divino. A palavra de Deus, no texto lido, também nos orienta com relação à oferta, né? Que a nossa oferta, ela não é aceita perante o altar do Senhor se nós temos algo contra o nosso irmão. Que nós precisamos deixar ali, diante do altar, voltar, nos reconciliar e aí então entregar a nossa oferta a Deus. Então, veja que eu compreendo essa mensagem como o desentendimento, como a raiz de amargura, como aquela situação pequenina, mas que pode se tornar grande. Eu, na minha vida, já tive momentos de recusar-me a dialogar com uma pessoa que me fez algo que naquele momento eu julgava imperdoável. Até que o Senhor trabalhou no meu coração para que eu liberasse aquele perdão. E como foi difícil esse processo na minha vida. E como foi libertador quando eu consegui olhar com o olhar do Senhor. Quando eu consegui liberar esse perdão. Foi mais benefício para mim tomar esse autocontrole daquela situação. E quando eu ia cultuar a Deus, quando eu ia louvar a Deus, levar a minha oferta no altar do Senhor, como esse texto mexia comigo. Porque eu falava, puxa vida, eu estou num conflito. De que forma eu vou fazer isso? A Bíblia orienta, Jesus nos orienta a não fazer dessa forma. Como foi libertador conseguir fazer de modo diferente. E nesta parte, onde a palavra de Deus diz que se há um desentendimento entre as duas pessoas, elas têm que se resolver entre elas antes de chegar ao tribunal, eu fico pensando, o tribunal humano e o tribunal de Cristo. Veja, aquilo que eu sou, aquilo que eu sinto aqui dentro, não pode ser julgado pelos homens, mas o Senhor julga. Ele julga o meu fazer, o meu falar, o meu pensar. Ele consegue sondar o meu coração e perceber o quanto eu estou sendo autêntico, o quanto eu estou sendo verdadeiro. E dentro deste aspecto, veja, não é possível avaliar o interior do ser humano. Não é possível. Nós temos situações as mais diversas acontecendo, como eu já citei anteriormente. E veja, o objetivo principal é que sejamos sábios, que sejamos extremamente focados naquilo que o Senhor Jesus nos diz. Eu vejo hoje um tribunal, no meu entendimento, chamado internet. Nesse lugar, as pessoas são julgadas, muitas vezes sem direito de defesa. Às vezes uma fala, às vezes uma palavra mal colocada. Um momento de estresse, um momento de perda de autocontrole, um desabafo numa rede social. Traz para nós consequências as mais diversas. Eu conheço relacionamentos que foram rompidos, amizades de anos que deixaram de existir
por conta deste, abre aspas, tribunal, por conta desse lugar de julgamentos. Precisamos ter sabedoria ao transitar por esse lugar também. Nós temos que ter, de uma maneira hábil, de uma maneira habilidosa, desenvolver a nossa comunicação de uma forma assertiva, de uma forma que não envergonhe ao Senhor, de uma forma que não venhamos a dar mau testemunho. Existe um aspecto muito interessante, que é o aspecto de nós percebermos a velocidade desses julgamentos. Eu quero citar mais um exemplo. Mais um. Não quero citar nomes, mas uma notícia muito recorrente, né? Uma mulher, numa blitz, no Rio de Janeiro, ofende um fiscal da vigilância sanitária. Perde o autocontrole naquela cena e ofende ali um servidor. E rapidamente o perfil dela é pesquisado, o vídeo viraliza nas redes e cada um fala uma coisa sobre aquela postura inadequada, uma perda de autocontrole visível naquela fala. Nós podemos também interpretar como outras coisas, mas eu não quero sair do meu tema. Pouco tempo depois, a empresa a qual ela trabalhava se coloca ali para julgar aquela atitude. E aquela moça perde o seu trabalho. Eu imagino que, no momento em que ela falou, ela não tinha ideia da repercussão, de como ela seria julgada por aquelas palavras. Eu imagino, é só uma imaginação, uma interpretação pessoal minha, como cidadã. Mas diante da repercussão, do julgamento e de todas as ações que foram decorrentes daquela fala, nós pensamos, puxa vida, complicado. Hoje todo mundo está filmando tudo a todo momento, tendo nós ciência da filmagem ou não. Prova disso é essa aula, que antes acontecia num formato presencial e hoje acontece num formato remoto. É necessário que haja abertura para o diálogo e para as críticas que podem vir dessa gravação. E isso faz parte de um processo também de mudança. O autocontrole, ele permeia todas as áreas da nossa vida. E o Senhor nos orienta sobre isso e nos traz para o hoje, para o agora, alguns aspectos relevantes. Resgatar que Jesus, ele reitera o sexto mandamento. Ele abrange, ele torna abrangente o sexto mandamento. Ele não está dizendo que o homicídio não é pecado. Não é isso. Ele está dizendo que também é pecado. Ele não está dizendo algo que contradiz o que foi dito anteriormente, mas ele amplia, ele aprofunda com o objetivo de tocar a vida cotidiana daquelas pessoas se consertarem nas pequenas coisas do caminhar. E aí nós começamos a pensar, qual é o objetivo então? O objetivo é que eu e você consiga se esquivar da cólera. A gente consiga abrir mão, se esquivar, sair de maneira habilidosa de situações embaraçosas. Às vezes calar, para não falar demais. Às vezes pedir licença, sair da cena, ir orar a Deus, pedir a Deus graça, misericórdia. Compreender, ter tolerância. E sair desse lugar e ir para um outro lugar de reconciliação. Porque fato é que pecaremos, somos pecadores. Uma hora ou outra, essa nossa ira, ela pode não ser a ira do amor dita por Lutero, como citei anteriormente. Ela pode passar do ponto. E aí eu preciso voltar, respirar, orar e pedir ao Senhor graça.
para me reconciliar, para ser humilde e reconhecer e perdoar e voltar. E neste processo, eu convido vocês a pensar um pouquinho que o Mestre, ele nos admoesta não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que deixamos de fazer. É muito comum as pessoas dizerem assim: ah, mas eu sou assim mesmo, eu sou explosivo, eu tenho pavio curto, eu sou desse jeito, minha família é assim. Mas não é isso que a Bíblia diz, querido. Amado do Senhor, não é assim que tem que ser. Somos nova criatura em Cristo Jesus. Você pode ter sido assim, mas não mais é. Porque se você teve um encontro com o Senhor, você deve ser uma nova criatura. Você deve compreender. Como disse o apóstolo Paulo, eu deixo para trás as coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo, que é Cristo. Eu quero cada dia me parecer mais com Ele. E se teve uma coisa que Ele demonstrou, foi autocontrole, dentre tantas outras coisas maravilhosas. É necessário e é importante que venhamos a buscar ao Senhor diariamente e buscar este aspecto para que tenhamos dele condição de nos conhecermos melhor, condição de nos percebermos melhor. Ele nos fez, eu costumo dizer na minha casa, né? Quem é que tem um manual de instruções? Puxa vida, quem me fez? Somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Então o manual de instruções está com Ele. Quando eu me dedico a esse tempo, a esse momento, eu consigo desenvolver essas habilidades. Porque vem dele, dessa busca. E aí, eu gostaria de trazer para vocês um aspecto que eu acho assim de extremo valor: a esperança. Em 1 Pedro 3,15, a palavra de Deus nos diz assim: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. É muito fácil perdermos a esperança. E eu não estou aqui com uma receita pronta, dizendo: olha, o autocontrole acima das expectativas, faça assim, faça assim, faça assim, e você obterá. Não, esse não é o meu objetivo. O meu objetivo, quando falo de autocontrole acima das expectativas, é reconhecer as nossas limitações, é acolher as nossas emoções, é compreender que somos pecadores, somos pó, somos barro, mas que o Senhor nos fortalece e que precisamos, como diz 1 Pedro 3,15, precisamos ter esperança, precisamos ter fé que vamos conseguir obter também essa bem-aventurança, que vamos conseguir adquirir essa bem-aventurança. Nós precisamos ter essa consciência e essa esperança. E essa esperança não da espera. Essa esperança não do esperar. Ah, eu vou ficar aqui esperando. Se o Senhor fizer, fez. Se não fizer, eu continuo do jeito que eu sempre fui. Não, não é a esperança da espera, mas é a esperança do verbo esperançar. É a esperança de estimular-se, de busca. O Senhor nos diz na sua palavra: eis que estou à porta e bato. Quem abrir a porta e permitir que eu entre, que eu ceie com Ele, que vai cear comigo. Então o Senhor, Ele nos dá oportunidade de busca do autoconhecimento. Ele nos dá oportunidade de busca da sua presença. Não adianta ficarmos apenas à espera. Precisamos nos esperançar, nos estimular a buscar, a ir à porta, bater.
um outro texto, nós observamos o buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento. E veja, todas essas palavras lidas das Escrituras, elas nos trazem esperança. Esperança de que o autocontrole é possível. Esperança de que viver bons relacionamentos com o próximo e com Deus é necessário para uma vida cristã saudável, para uma vida cristã frutífera e que dê testemunho de que o Senhor é quem cuida de nós. O Senhor é quem provê em nós. E nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos ter essa esperança. Mas não passivamente. Buscando, orando e recebendo do Senhor aquilo de melhor que Ele tem para nós. Muito obrigada.